Olha só, uma questão a respeito de classificação de movimentos. O espaço de um móvel está representado no gráfico a seguir. Após o instante t igual a 3 segundos, o movimento é... Então ele fornece um gráfico que fala a respeito da posição, o espaço de um corpo, à medida que o tempo passa. Apesar de não ter sido falado no enunciado, vamos imaginar que esse gráfico seja uma parábola, realmente aqui. Bom, aí ele dá as alternativas. Será que esse movimento após o instante de 3 segundos é progressivo? Ou será que ele é retrógrado? Será que ele é acelerado? Será que ele é retardado? Ou será que é um movimento uniforme? Então acho que vale a pena aqui uma revisão para a gente recordar o que significam essas palavras na física. Então, vou começar aqui com o movimento progressivo. Vamos fazer um desenho para representar. Mais fácil para entender. Imagine uma trajetória qualquer orientada aqui, por exemplo, para a direita. E vamos supor que você tem um corpo que se desloca exatamente para a direita. Então, esse corpo que se desloca a favor da orientação da trajetória, a gente diz que ele realiza movimento progressivo. Agora, se você está andando a favor da orientação da trajetória, certeza que a sua velocidade tem sinal positivo. Então, uma das maneiras de falar o que é um movimento progressivo é assim. Movimento progressivo é o movimento no qual o valor da velocidade é positivo. Mas por que o nome é progressivo? É que sempre que você se desloca a favor da orientação da trajetória, indo a favor da orientação da trajetória, o valor da sua posição, o valor dos espaços, são números cada vez maiores. E como então está havendo um progresso no valor dos espaços, é chamado de movimento progressivo. O contrário disso é o chamado movimento retrógrado. Então, como que é o movimento retrógrado? Imagine que você tem aqui uma trajetória orientada novamente para a direita, só que agora você observa um corpo que está se deslocando para a esquerda. Olha lá. Bom, esse corpo que vai no sentido contrário da orientação da trajetória, como ele está voltando, retornando, retrocedendo, a gente fala que faz um movimento retrógrado. E como ele anda no sentido contrário ao da orientação da trajetória, a velocidade dele tem sinal negativo. Então eu posso falar assim, movimento retrógrado é o movimento no qual o valor da velocidade é negativo. Agora, como se a favor da orientação da trajetória os espaços aumentam, indo contra a orientação da trajetória os espaços diminuem. Está havendo um retrocesso no valor dos espaços, por isso, movimento retrógrado. Outro tipo de classificação que não tem nada a ver com essa aqui é a classificação que diz se o movimento é do tipo acelerado ou retardado. Então, o que é um movimento acelerado? De uma maneira muito informal, é aquele que ocorre cada vez mais rápido. Então, o movimento acelerado é aquele que ocorre cada vez mais rápido. Agora, rapidez não é sinônimo de velocidade. Rapidez, na verdade, é o módulo da velocidade. Então, se o movimento acelerado ocorre cada vez mais rápido, isso quer dizer que a rapidez tem que aumentar. Como a rapidez é o módulo da velocidade, então, no movimento acelerado, o módulo da velocidade fica cada vez maior. Outra maneira de identificar o movimento acelerado é olhar para a velocidade. Então, vou colocar aqui, olhar para a velocidade, olhar para a aceleração. Se a velocidade e a aceleração, as duas tiverem o mesmo sinal, o movimento vai ser acelerado. Então, movimento acelerado ocorre cada vez mais rápido. Portanto, a rapidez, que é o módulo da velocidade, aumenta. Olha, não é a velocidade que tem que aumentar, é o módulo dela, é a velocidade, mas sem o seu sinal. Ou você pode falar que o movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. O contrário disso é o chamado movimento retardado. Nesse caso, em vez de ficar cada vez mais rápido, o corpo ficaria cada vez mais lento, cada vez mais devagar.
Bom, mas se ele fica mais devagar, a rapidez dele diminui. E a rapidez não é a velocidade, a rapidez é o módulo da velocidade. Portanto, o módulo da velocidade tem que diminuir. Nesse caso, se você observar a velocidade, observar a aceleração, o que você vai perceber é que elas agora têm sinais contrários, sinais opostos, né, ou sinais diferentes. Então, sinais contrários. Então, o movimento é dito retardado quando o corpo em questão fica cada vez mais devagar e, consequentemente, o módulo da velocidade dele diminui. O que dá para perceber também olhando para a velocidade e aceleração e percebendo que elas têm sinais contrários. Lembrando tudo isso, agora fica mais fácil julgar a questão. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Nesse primeiro trecho, e lembre que o gráfico fala a respeito de espaço. Nesse primeiro trecho dá para perceber que os espaços ficam números cada vez maiores. Apesar de eu não saber que número é exatamente aqui no vértice, mas aqui era 7, de repente vai ser 8, 9, sei lá, por exemplo 10. Então, nesse trecho aqui, os espaços estão ficando cada vez maiores. Isso dá para perceber. Agora, depois do vértice, agora dá para ver que os espaços estão ficando cada vez menores. Por exemplo, nesse instante aqui, que eu não sei exatamente qual é, mas nesse instante o espaço já passa a ser igual a zero. O corpo estaria passando pela origem. Então, agora os espaços são cada vez menores, os espaços diminuem. Isso já dá nome às coisas que eu tenho aqui. No trecho em que os espaços aumentam, o movimento é dito progressivo. No trecho em que os espaços diminuem, o movimento é dito retrógrado. Bom, mas como é que eu vou saber se o movimento é acelerado ou retardado se esse gráfico não me diz o que acontece com a velocidade e, consequentemente, eu não consigo ver o que acontece com o módulo dela? Aqui dá para pensar o seguinte. Se o movimento era progressivo, e vamos imaginar que a trajetória esteja orientada para a direita. Se o movimento era progressivo, então o corpo estava andando a favor da orientação da trajetória. Mas no final termina como retrógrado, quer dizer que no final ele passa a andar no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Se ele estava andando a favor e no final passa a andar contra a orientação da trajetória, esse é um movimento de ida e volta. Mas o movimento de ida e volta só pode acontecer de um jeito. Se eu estou correndo para um lado e quero agora ir no sentido contrário, primeiro eu preciso parar. Paro, faço meia volta e agora eu vou no sentido contrário. O momento em que o corpo para sofrer a inversão é justamente o momento que está representado aqui no vértice. Esse é o momento em que a velocidade seria zero, o momento em que ocorreria a inversão do movimento. Bom, mas e daí? E daí que se um corpo estava indo para a direita e ele resolve parar para sofrer inversão, se eu estou parando, nesse trecho eu estou ficando cada vez mais devagar. Consequentemente, aqui o movimento é retardado. Agora, nesse instante o corpo parou para sofrer inversão. Se eu estou parado, depois disso, dá para ficar mais devagar do que eu estava? É evidente que não. Se você está parado, qualquer coisa que você faça depois disso, você fica mais rápido. Então, depois que o corpo para, o movimento só pode ser acelerado. Então, vamos lá. Após o instante 3 segundos, essa região, portanto, os espaços diminuem, consequentemente, o movimento é retrógrado. E como foi feita a análise, depois que o corpo para, o movimento só pode ser acelerado. Então é retrógrado e acelerado, o que aparece na alternativa C. Beleza isso?